Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos em Tel Azekah. A história de Israel ela é marcada por muitas guerras e muitas batalhas. Mas tem uma que mudou a história de Israel, que é a batalha de Davi e Golias e que acontece bem próximo daqui. Então hoje a gente vai conhecer o local dessa batalha, entender como ela aconteceu e também conhecer quem são os filisteus, quem era esse povo que era o grande inimigo de Israel, de onde eles vieram, se eles existem até os dias de hoje e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar por Davi e sua família. Davi era o filho caçula de Jessé, um de 8 irmãos. E na época que ele vivia, existiam muitas guerras e batalhas contra os filisteus. E por isso o rei Saul convoca os homens de Israel para o exército. E os 3 irmãos mais velhos de Davi são chamados para a guerra. E passado pouco tempo, Jessé chama a Davi e entrega para ele grãos e pães. E diz para ele levar isso como alimento para os seus irmãos que estavam nos arraiais. E então Davi chega com os grãos e com os pães aqui no Vale do Carvalho, onde ficava o acampamento do povo de Israel. E ele pergunta a eles o que está acontecendo, a gente já ganhou a guerra, o que está acontecendo nesse momento na batalha com os filisteus. E aí eles contam do desafio que os filisteus fizeram. Do lado filisteu tinha Golias, um homem enorme e com um grande treinamento militar. E ele desafia qualquer pessoa do povo de Israel. E quem vencesse essa batalha, o povo teria que ser servo do outro povo. Quer dizer, se o povo de Israel ganhasse, os filisteus seriam subordinados ao povo de Israel. Mas também o oposto podia acontecer. E lembrem que a chance de ganhar sobre Golias é muito pequena. Ele era preparado em guerra, ele tinha um treinamento militar muito bom. E por isso, nenhuma pessoa do povo de Israel se voluntarizou para lutar. E aí, Davi, esse menino tão jovem, que não era nem parte do exército de Israel, se voluntariza para lutar. E Davi chega na frente do rei de Israel, o rei Saul, para convencer ele que ele pode ser o representante que vai lutar por Israel. E ele conta como ele defendia as ovelhas do seu pai Jessé, de leões, de ursos, e ele defendia com as suas próprias mãos. E o rei Saul, ouvindo isso, vai dizer, ok, tu vai poder agora lutar contra Golias por todo o povo de Israel. Lembrem que é muito arriscado isso. A chance de ganhar é muito pequena. Isso quer dizer que a chance de morrer em batalha é realmente uma coisa muito perigosa. E essa batalha vai acontecer bem aqui. Então, vamos conhecer mais. Os acampamentos filisteus começavam aqui em Tel Azekah e eles seguiam por toda essa zona até o próximo monte que se chama Tel Socó. Então, entre Azekah e Socó eram os acampamentos filisteus. E os acampamentos do povo de Israel ficavam lá embaixo, no Vale de Elá, Emeká Elá em hebraico, ou em português, no Vale do Carvalho. E começam as preparações para Davi lutar contra Golias. E Saul vai dar para ele armaduras, espadas, tudo o que ele precisa para lutar. E Davi vai olhar e dizer, eu não preciso de tudo isso, eu não estou acostumado a usar todos esses equipamentos. Ele vai abrir mão da proteção, da armadura, de tudo. E o que ele vai querer são algumas pedras de um riacho. Esse riacho existe até os dias de hoje e ele passa lá embaixo.
Então agora a gente vai descer o monte de Azekah e ir até o riacho também buscar umas pedrinhas. Descemos agora para dentro do Vale de Elá e logo aqui do nosso lado está o riacho. Mas não tem água aqui, Aline, como tu está falando de um riacho? Esse rio, como muitos de Israel, ele é seco durante o verão. E pessoal, a gente está em pleno verão, está mais de 40 graus agora aqui. Então no verão ele é seco, no inverno, que é época de chuva, ele se enche de água. E já que a gente está no verão, já fazem meses que não chove aqui, o rio seca e toda essa vegetação cresce, mas as pedras continuam ali dentro, então a gente vai agora juntos descer. Vamos lá! Bom, nessa época do ano, com toda a vegetação é um pouco desafiador, mas a gente está agora dentro desse riacho. Outra vez a gente vê que ele está seco, mas a gente consegue olhar para o chão. Vejam que ele está coberto de pedras, onde Davi vai vir juntar 5 dessas pedras para colocar na funda para enfrentar Golias. Caminhando aqui, eu quero que vocês olhem para baixo comigo e vejam os seixos, vejam essas pedras. As pedras elas são arredondadas por causa do rio. A água que vai passando vai rolando elas e elas vão ficando com formato arredondado. Tem desde pedras bem pequenas até pedras bem grandes. Mas o formato arredondado é ideal para se usar numa funda. Pessoal, não se deixem enganar às vezes pelas imagens que representam Davi com estilingue. O que ele usou foi uma funda. Por isso ele escolhe aqui justamente esse tipo de pedra. E agora o pequeno Davi chega em frente a Golias. E Golias olha para aquele menino e está escrito na Bíblia que Golias despreza a Davi porque ele era jovem, ruivo e também de aspecto gentil. Ele imagina, de todo o povo de Israel, a melhor pessoa que vocês conseguiram é esse menino? E a resposta de Davi é fantástica. Como está escrito em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi, com suas 5 pedras tiradas desse rio e sua funda, vai lutar contra Golias. E como a gente conhece da narrativa bíblica, ele vai botar as pedras na funda, atirar contra Golias, acertar direto nele, que vai cair de frente. E Davi então leva a cabeça de Golias como troféu. Apesar de toda a preparação de Golias, Davi tinha Deus do lado dele, como ele muito bem sabia. Então, vamos agora subir um pouco mais e conhecer um pouco mais do Vale de Elá e da história de quem são esses filisteus. Vamos lá! A história dos filisteus na terra de Israel começa há 3.200 anos atrás, quando esse povo começa a invadir a terra. Vindos de onde? Desde Caftor. A gente sabe isso por causa do livro de Amós. Onde é Caftor? Segundo as pesquisas, se acredita que hoje em dia é Creta, que é parte da Grécia. Então esse povo vindo do sul da Europa vem e começa a se assentar no litoral de Israel. E nos mesmos anos, o povo de Israel está voltando à sua terra. Voltando da onde? Voltando do Egito, depois de 400 anos de escravidão e mais 40 anos no deserto, o povo finalmente chega. Então os dois povos entram ao mesmo tempo e por isso começam as batalhas. Cada um quer ser dono dessa terra. E os filisteus começam a conquistar uma região bem importante, a região que vai desde o litoral sul, hoje em dia a zona de Gaza, até a zona de Tel Aviv.
Essa região, ela tinha sido prometida a quem? A tribo de Dan. Na divisão das terras, como a gente vê no mapa, essa zona deveria pertencer à tribo de Dan, mas eles não conseguem conquistar. Então a tribo de Dan vai buscar outro terreno que vai ser no extremo norte de Israel, onde hoje em dia fica a cidade de Tel Dan. E em pouco tempo, os filisteus se transformaram no maior inimigo de Israel e vão competir por séculos pelo controle dessa terra. As grandes batalhas dos filisteus contra o povo de Israel estão descritas na Bíblia. Um exemplo é Sansão e Dalila. Outro exemplo, como a gente está falando, é Davi e Golias, mas tem tantas outras passagens. E, através dessas passagens, a gente conhece um pouco da vida e do dia a dia dos filisteus. Por exemplo, sobre os deuses deles. Eles adoravam deuses aqui da região. Por exemplo, o deus Baal e também do deus Dagon. Dag é a palavra que se usa para peixe. E a propósito, é a palavra que se usa em hebraico até os dias de hoje também, é Dag. E Dagon, esse deus peixe, ele era super importante para os filisteus e faz sentido, eles eram um povo do mar, navegadores. Imaginem, eles chegaram há 3.200 anos atrás, da Grécia, Chipre, talvez Turquia, navegando todo o caminho até aqui. E por isso o Dagon, o deus peixe deles, ele aparece em outra passagem que a gente já comentou aqui no canal, inclusive, quando eles roubam a Arca da Aliança e levam até Ashdod. E lá eles guardam a Arca da Aliança do lado de uma estátua de Dagon. E no dia seguinte, quando eles chegam, entre outras coisas, Dagon estava caído, a estátua tinha sido derrubada. E a gente assim também entende que tinha culto a Dagon entre eles. Eles viviam em 5 principais cidades: Ashkelon, Ashdod, Gaza, Ekron e Gat. E Gat era a cidade de origem de Golias. Em Ashkelon se fez escavações arqueológicas em 2016, onde se descobriu um cemitério filisteu com mais de 150 ossadas. E claro, se fizeram testes genéticos e se descobriu que o DNA era originalmente do sul da Europa, mas que também com o tempo eles se casaram e se misturaram com algumas populações locais. Isso confirma que a origem dos filisteus é da Europa e provavelmente de Caftor. Mas ainda há muitos mistérios em relação aos filisteus. Por exemplo, o seu idioma. Não sabemos que idioma eles falavam. A gente só sabe que era uma língua que não era semita. Mas a maior pergunta é o que aconteceu com eles. Onde eles estão hoje em dia? Em 735 a.C., os assírios começam a invadir a zona dos filisteus. E eles exilam e matam boa parte da população. Mas a gota da água vai ser com a invasão dos babilônios. E em 600 a.C., os filisteus vão desaparecer do palco da história. Eles vão viver aqui nessa região durante 600 anos, mas desaparecem. E hoje o que a gente tem são simplesmente restos arqueológicos. E o povo filisteu já não existe mais. E aqui do Vale de Elá, o palco de uma das maiores batalhas da história de Israel, e uma batalha que mudou a história de toda a região. Daqui eu quero me despedir de vocês e lembrar vocês de se inscreverem no canal, de deixarem aquele like, de comentar que outros lugares bíblicos vocês querem conhecer aqui. Um grande beijo e até a próxima!